Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar sobre algo que está acontecendo bastante na Palestina, né? Estamos acompanhando a guerra entre Israel, Hamas, gente do lado de Israel, gente do lado da Palestina, enfim. Essa questão é muito delicada, mas eu vou falar um pouquinho de, historicamente, como isso aconteceu e como que isso aconteceu e como a origem. Essa guerra tem mais de 5.000 anos. Ela começa em Gênesis capítulo 16. No capítulo anterior, Deus disse para Abraão que ele teria um filho. E esse filho seria filho da promessa. E teria um filho da própria Sara, que era já idosa, já. Ele recebe a promessa. Ele recebe essa promessa com muita esperança. Ele cria com esperança. Mas é uma coisa que ele cometeu um erro no capítulo seguinte. Sara pediu para Abraão se deitar com sua escrava Agar, porque a fé dela já havia deixado de lado. E então, como Deus disse de descendentes a Abraão, então qual a ideia que ela teve? Foi maior estrago que ela fez. Qual foi a ideia? Naquela época era muito comum uma mulher que era estéril dar ao seu marido para se deitar com suas escravas, para gerar descendentes. Então, era muito comum isso. Mas não é assim que Deus ia fazer o negócio acontecer. Então, quando Abraão se deita com Agar, ele tem um filho chamado Ismael. Desse Ismael vai surgir quem? Os muçulmanos, que vivem na faixa de Gaza, que vivem naquela região ali. De Sara vai nascer Isaac, que é o filho da promessa. Então, na ótica cristã e judaica, o filho da promessa é Isaac e não Ismael. Ismael só foi abençoado por ser filho de Abraão. Mas, na ótica do Islã, né? Essa visão do Islã, a bênção estava com Ismael, o filho da escrava. A Bíblia cristã não mostra que ele foi abençoado. A Bíblia judaica cristã mostra que ele foi abençoado. Ele formou um povo chamado ismaelita, depois aí os muçulmanos. Mas essa guerra, gente, há muito tempo. É uma briga de família de 5.000 anos. Então isso é muito interessante, porque quando você vai para Israel, né, eu nunca fui, cada um ir para lá um dia. Lá onde está o templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, tem uma mesquita lá. Aquele era o local do templo de Jerusalém da época de Jesus, o segundo templo. Então, qual a intenção? Escatologicamente, né? Destruir aquele lugar, né? Destruir a mesquita e construir o templo. É uma das linhas do Apocalipse, que ali que vai manifestar o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Uma linha escatológica que diz que ele iria no templo para se aclamar a Deus. Então, é um Messias que eles estavam esperando, né? Mas Jesus já veio há muito tempo atrás. Jesus é o Messias. Porque eles não entenderam, os judeus não entenderam que o Messias veio de forma humilde. Então isso tem que estar muito na cabeça de vocês, porque qual é a ótica de judeu no Novo Testamento? Ele iria acabar com o Império Romano, ele ia destruir todo o Império Romano. Desde César, pela espada, era um governo político, terreno. Mas Jesus veio com uma outra intenção. Ele é um rei celestial. Ele dizia sempre, o meu reino não é daqui. Antes de ser crucificado, ele diz, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, Deus mandaria, meu pai, mandaria legiões de anjos para me proteger. Então, Jesus, ele é um rei celestial e não um rei terreno. Jesus tirou toda a expectativa dos judeus sobre ele em relação a acabar com o Império Romano. Quando em Mateus 26, vai falar o seguinte, né? Que os herodianos vão até Jesus, né? Testar ele. Vão perguntar assim, é lícito pagar imposto a César? Ele vai falar assim, dê a César o que é de César e a Deus que é de Deus. Então ele falou assim, ó, dê para o Império Romano que é no Império Romano e dê para Deus que é para Deus. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, eu não vou acabar com o Império Romano como vocês estão pensando. Então Jesus acabou com toda a expectativa dos judeus daquela época. Então Jesus não é um Messias realmente. Ele é o Messias do Antigo Testamento profetizado.
Tanto que quem lê Isaías 53 inteiro fala sobre a morte e a vitória de Jesus na cruz. Então isso é bem interessante. Também apontava para Jesus também Êxodo 12, quando Deus manda, né, Moisés colocar o sangue do cordeiro nos umbrais. Eu já estava anunciando que o filho dele iria morrer lá na cruz. Então ele estava dizendo, ó, lá no futuro vai ver o meu filho para morrer lá na cruz para redimir vocês. Então, isso é bem interessante, porque até os judeus não creem em Jesus, porque tem um versículo base no Antigo Testamento que diz o seguinte, que aquele que morre na madeira é amaldiçoado por Deus, né? Então eles não creem em Jesus por causa disso. Mas Jesus morreu, foi pegar na cruz, sofreu, mas está vivo. Ele vai voltar. E o tempo está se cortando. Então esse negócio da Palestina e Israel, muito interessante, né? Porque os judeus, eles são amigos dos palestinos também, né? Então tem muita desinformação aí nesse meio. O Ocidente muitas vezes cria uma imagem sobre o Oriente Médio que não é verdade. Tem que ir lá ver como é que é o negócio para poder entender. Mas essa guerra, pra você entender, começou há 5.000 anos com Abraão, quando ele se deu com a escrava e já era Ismael. Então eles brigam até hoje por causa dessa de Jerusalém, né? Aquela terra inteira. Então espero ter ajudado, né, essa questão do conflito. E que nós possamos orar por Israel, né? Porque Israel é o povo escolhido de Deus até hoje. Deus não deixou o seu povo, como diz Paulo em Romanos. Eles não estão na videira, mas eles são o povo de Deus que ele não rejeitou. Então, mesmo apesar de tudo, Deus não rejeitou o povo de Israel. Então a bênção está com Israel, gente, tá? Então, eu sou do lado de Israel. Então Israel sempre foi atacado, sempre foi perseguido. Desde o início dos tempos, o povo judeu foi perseguido. Biblicamente foi. Desde o Egito, desde a Terra Prometida, desde a Babilônia, desde a Síria, até Roma, até hoje. O Holocausto foi horrível. 6 milhões de judeus mortos por serem judeus. Um ódio que foi gerado no coração de muitos. E que até hoje é uma história que é muito triste. Quem viu o vídeo da campo de concentração de Auschwitz, eu recomendo quem tem maior de 15 anos. Porque é muito forte as imagens que vocês vão ver ali. Então, vários judeus foram mortos no campo de concentração. Gente, é uma dor muito grande que eu sinto no meu coração, porque eles são perseguidos desde a Idade Média. A igreja tem uma mancha de perseguir judeus na história. O povo mais odiado da história não são somente cristãos, também são judeus. Vários judeus foram mortos em Worms. 1.000 judeus para custear as cruzadas. Gente, não é fácil falar isso. Mas a igreja tem uma mancha. Eu sou cristão, abençoo Israel e amo o povo judeu. Então não espalhe ódio contra aquele povo. Eu amo esse povo também. Eu considero como irmão também. Mesmo não tendo a mesma crença que eu. Eu os abençoo Israel todos os dias. Então, que Deus disse lá para Abraão, Israel nasce em Abraão. Ele diz, quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem abençoar, eu vou te abençoar. Gente, Israel, ore pela paz em Israel. Orem pela paz na Palestina também. Orem para que o grupo terrorista Hamas seja exterminado. Porque eles atacaram Israel num momento mais frágil. Pegaram reféns, mataram várias pessoas. Isso não dá para explicar. Israel precisa apenas se defendendo, buscando os reféns que foram presos pelo Hamas. Então, Israel, povo abençoado por Deus. Deus prometeu que seria com eles até o fim, assim como seria com a igreja. Então, orem pelo povo judeu também e pela conversão também desse povo também. Deus abençoe sua vida. Que fique claro que esse conflito tem 5.000 anos. Que a gente possa entender de forma clara, buscar uma informação
de como surgiu o Estado de Israel. O Estado de Israel surgiu em 1948, com Oswaldo Aranha. Um brasileiro foi até Israel, fez um corte de terra, colocou os judeus ali dentro para terem sua própria terra, para não sofrer outro holocausto. Então, o holocausto de Hitler foi um desastre. Então, o que eles fizeram? Eles abriram Israel, tornaram Israel de novo uma nação. Colocaram os judeus lá dentro. Qual é a situação naquela época? Os palestinos estavam ali dentro. Na visão deles, Israel roubou sua terra. Mas a terra é de Israel. Biblicamente, a terra de Canaã é de Israel. Então, que isso fique claro. Em nome de Jesus.